Então, já que o senhor é mineiro, conta um pouquinho pra gente como que é vir fazer uma palestra aqui em São Gotardo. E voltar para casa. Eu acho que todo bicho precisa voltar para casa. Nós somos bicho, nós somos do reino animal. Todo animal precisa voltar para casa para carregar as baterias. E quando eu chego em Minas Gerais, para mim é como se eu estivesse chegando, engatando no máximo da potência da energia para carregar minhas baterias. Eu me sinto muito em casa, aqui é a minha origem, foi daqui que eu saí erradamente, porque eu acho que você não tem que mudar de endereço, você precisa mudar a mentalidade, jeito de pensar, você precisa ir lá buscar conhecimento, vivência, e depois volta. Mas a minha mãe tentou convencer meu pai, e meu pai não ouviu a mulher. Ele achou que a minha mãe tinha 6 sentidos, esqueceu que ela tinha 200 sentidos. E nós perdemos a lavoura, a gente plantava café aqui, em Campos Altos. E tinha uma pensãozinha perto da estação. Mas a mamãe resolveu ir para papai resolveu ir para São Paulo, levou todos nós. E agora voltar para cá, para mim, é um privilégio. Poder estar em Minas novamente, poder estar batendo papo com esses mineiros, inclusive lembrando a eles que, independente do problema, Deus não sacaneia ninguém. Você resolve o problema, você não muda de endereço. Você resolve o problema e muda de atitude, muda de comportamento e começa de novo. Mudar de endereço, eu sou prova viva que não é a solução. Então, você saiu, viveu as experiências e hoje retorna para contar um pouquinho do que você aprendeu na vida, né? Na vida, porque assim, qualquer lugar que você estiver, se você tiver fé, os mineiros, assim, no geral, aqueles brasileiros de fé, as pessoas mais simples, que desenvolvem mais ainda o instinto da fé. E eu sou assim, minha família é assim. Então, quando você acredita em você, quando você tem fé de verdade, qualquer lugar que você estiver, você vai dar certo. Então, nós fomos para São Paulo, me instalei numa favela, ali começou a nossa história, e fui mudando de endereço, mas eu não mudei a minha essência, não mudei meus valores, não mudei o prazer e o orgulho de ser mineiro, né? Então, voltar para cá, para mim, é um privilégio, e trazer um pouquinho para que as pessoas percebam que não é o lugar, é as pessoas. Quando você acredita em você, inclusive, às vezes eu vou para os lugares e falo assim, gente, não fala que você é mineiro, porque o mineiro está tomando conta do mundo, e o mundo não percebeu, todo lugar tem mineiro. Então, assim, ele vai ser bom em qualquer lugar que ele for. Então, ele não precisa sair do lugar, ele precisa abrir, não é abrir o mundo, abre a cabeça. E começa a colocar informação, conteúdo, vivência. Hoje tem tecnologia. Então, daqui mesmo você consegue se fortalecer e ser do tamanho que você quiser. Inclusive, não importa qual é a sua atividade, qual é a sua profissão. É quem é você. Não importa o tamanho do seu patrimônio ou o tamanho daquilo que você construiu, adquiriu. É o seu tamanho. Então, eu acredito que compartilhar com os mineiros, para eles perceberem que ninguém tem nada de tão diferencial que cada um de nós humanos não tenhamos. Então, ninguém é tão especial que cada um que esteja batendo papo com a gente em qualquer sala, em qualquer lugar desse país, também não tem esse potencial. Ele não está olhando para ele. Então, um dos privilégios, um dos prazeres que eu gosto de estar com as pessoas e vir aqui, é poder compartilhar com as pessoas para que eles olhem para eles mesmos, para eles perceberem que o gigante que eles veem, tantas pessoas que eles se espelham, está neles. E aí eu acho que eu acabo conseguindo fazer com que a pessoa ajude ela mesma. Ela olha para dentro e os conteúdos que ela precisa não está no coach, no palestrante, no empresário visionário, naquele cara que conseguiu o primeiro bilhão. Não, está nele. A hora que ele passar a olhar para ele vai ver que ele é um ser humano com potencial de crescer e de fazer a diferença, impactar e mudar a sociedade que ele vive a partir dele. Mudar a família dele, a região dele, o meio que ele vive, a sociedade que ele frequenta. E não terceirizar. Ao governo A, ao governo B, o sócio, o patrão, a sociedade, não, muda você. A família, então muda você. Você seja o exemplo da família que você quer e começa a partir dali. Então eu acho muito legal compartilhar com as pessoas, porque eu tive a vida boa a vida inteira. Eu só não tinha o dinheiro. Mas qual que é o problema? Dinheiro, não tem pobreza que resista a 16 horas de trabalho. Então voltar para cá e compartilhar com os mineiros, para mim é um presente. Então, você vê que a mudança interna muda a gente com as outras pessoas e no serviço também, né? Exatamente, muda tudo. Inclusive, quando você fala de serviço, eu falo de empreendedorismo. As pessoas estão pensando em empreender e querem abrir uma startup, um aplicativo, um CNPJ, ter uma unicórnio, uma empresa que arrebenta de tecnologia. Não é isso. Empreender é comportamento, é jeito de pensar, é atitude, é você querer fazer a diferença onde você está. Inclusive, por exemplo, se você é funcionário público, sensacional. É porque você é empreendedor. Porque para você ser funcionário público nesse país, ou em qualquer lugar do mundo, você precisa ser muito bom, principalmente aqui. Porque a concorrência é verdadeira, é o único lugar que não tem jeitinho. Ou você é muito bom, ou você não consegue. Porque a concorrência é muito grande para entrar. E o cara conseguiu entrar. Isso é empreendedorismo. O cara que se dedica, que tem propósito, que tem vontade. Só que depois que ele entra, ele perde o senso de empreendedorismo, porque ele acha que chegou lá. Como assim chegou lá? Ninguém chega lá. Então, se ele abrir a cabeça e entender que ele só está num trajeto, que ele é bom, e que ele parou por quê? Parou por quê? Né? Você é bom, porque ele acha que chegou lá. Então, é muito importante as pessoas entenderem que o verdadeiro instinto
poder empreendedor está em pessoas que conseguiu subir o primeiro degrau, que é o funcionário público, que faz coisas que muita gente gostaria e não conseguiu. Tem vaga de profissional, tem para onde ir de manhã, onde 2 bilhões de pessoas queriam ir e não conseguiu. Então ele é bom, mas ele dali para frente ele começa a entender que ele já fez a parte dele. Como a parte dele, ele não morreu. Só faz a sua parte quem chegou quando o tempo acaba. Se o tempo dele não acabou, lá ele pode fazer muito mais que isso. Ele pode empreender, sem sair de lá, ser o melhor naquilo que ele faz. Atender, servir, dar direção, proteger. Então, eu gosto de conversar com o funcionário público para eles perceberem o quanto eles são importantes para a vida deles e de outras pessoas. E não simplesmente um cargo público. E as pessoas começam a jogar pedra em funcionário público e ele aceita aquilo como verdade e ele se abaixa atrás do muro e fica. Tipo assim, cara, não, você é muito maior que isso. Então, é uma mudança hoje de mentalidade, né? Você sabe que hoje e sempre, todos os dias você precisa ajustar a sua mentalidade. O seu subconsciente, o seu cérebro, a sua mente, porque tudo funciona aqui, tudo passa aqui. Então, na realidade, eu bato um papo com eles hoje, mas não é regime, não. Eles têm que entender que não é regime, que não é segunda-feira que ele vai começar a mudar. Ele muda de dentro para fora, ele começa a mudar exatamente na hora que ele aceita ouvir, filtra aquilo, ele vai ver que esse conteúdo está nele. E aí ele desperta aquela essência, aquela criança, aquela vitalidade, aquela energia que está dentro dele. Eu costumo chamar de Deus, porque Deus está dentro de cada um de nós. Você desperta Deus e você começa a mudar a sua trajetória, a sua vida e a vida de todo mundo que você convive a partir daqui dentro. Olha para você, olha para dentro. E conviva com o outro. Qual que é o outro? O Deus está no outro também. Conviva com outro Deus e você não tem noção da força que você tem, que você não está usando. Então, a ideia é bater um papinho com eles, para eles perceberem o quanto eles são gigantes e quanto eles podem fazer diferença, não só para a sociedade, para a sua cidade, mas para o país que ele vive e ainda, além de tudo, ser referência para o mundo, porque o Brasil hoje, ele é a bola da vez, ele é a cereja do bolo do mundo. O mundo é um bolo e o Brasil é a cereja. Muito obrigada. Eu que agradeço o carinho e a gentileza do convite e o privilégio de poder estar com mais mineiros.